Olá, Cat, tudo bem? Eu sou o Kelmson, estou aqui com o Matheus e com o Pedro e a gente vai estar falando um pouco a respeito do MOSFET. Vamos estar falando um pouco sobre seu funcionamento e suas aplicações práticas. Primeiramente, o que é um MOSFET? O MOSFET, essa sigla, ela vem do inglês de Metal Oxide Semiconductor Field Effector Transistor, ou, aqui para o português, transistor de efeito de campo de metal óxido semicondutor. Ele é um tipo de transistor muito utilizado na eletrônica para controlar e amplificar os sinais elétricos. Ele é um dos dispositivos mais comuns e utilizados na indústria dos semicondutores. Aqui a gente tem uma imagenzinha aqui, que é um tipo de transistor, né, que a gente pegou para exemplificar. E aqui do outro lado, do lado direito, eu trouxe a simbologia do MOSFET, que a gente tem aqui a simbologia do canal N e a simbologia do canal P. Nos próximos slides eu vou estar falando um pouco mais detalhadamente sobre esses dois tipos de MOSFETs. Bem, como o MOSFET funciona? O MOSFET ele é bem simples de se entender. Ele basicamente possui três terminais, sendo o dreno, a fonte e aqui está como porta, mas normalmente a gente vai encontrar como gate. Aqui no gate a gente normalmente vai encontrar a letra G, aqui no dreno a gente normalmente vai encontrar a letra D, e aqui na fonte a gente normalmente vai estar encontrando a letra S de source. Aqui a gente tem, né, novamente o canal N e o canal P. Para detalhar um pouco mais, né, eu vou falar um pouco a respeito desse gate, que ele é composto por uma camada de óxido de metal, geralmente é óxido de silício, e ele separa o gate do canal semicondutor do MOSFET. Esse canal ele permite ou ele interrompe o fluxo de corrente entre o dreno e a fonte, dependendo da tensão aplicada nesse gate do MOSFET. Aqui a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens do MOSFET. As suas vantagens são o baixo consumo de energia, a alta velocidade de computação que ele tem, a alta impedância de entrada e a capacidade de lidar com altas correntes. Já as desvantagens são a sensibilidade às sobretensões e à temperatura, a sua tensão de polarização e a sua complexidade de fabricação. Passando para esse próximo slide aqui, a gente vê esse exemplo um pouco mais detalhado dos MOSFETs. Aqui a gente tem novamente o tipo N, aqui à esquerda, e o tipo P, aqui à direita. Aqui a gente pode ver um pouco mais de detalhe, como eu falei anteriormente, do tipo N e do tipo P. O canal N ele é muito parecido com o transistor BTJ, né? NPN, que a gente já estudou no decorrer do semestre. E ao outro lado aqui, o canal P, ele se parece muito com o BTJ-PNP. E aí também dá para a gente observar, que eu trouxe aqui como curiosidade, que o canal N ele é mais utilizado e já o canal P ele é menos utilizado. Outros detalhes que a gente pode trazer é que no canal N, que é esse aqui do lado esquerdo, a tensão de controle para ativar esse MOSFET ela é positiva, enquanto aqui no canal P, essa tensão de controle ela é negativa. Olá, Cat. Meu nome é Matheus de Mello e, dando continuidade na apresentação sobre os principais tipos de MOSFET, falarei um pouco agora sobre o MOSFET complementar, que é o CMOS, que significa Semicondutor Complementar de Óxido Metálico. Esse MOSFET é uma tecnologia de semicondutores utilizada na fabricação de circuito integrado e emprega um par de transistores MOSFET de canal N e um de canal P, e os seus arranjos complementar para criar um circuito lógico eficiente em termos de energia. Nesse MOSFET complementar, os transistores NP são arranjos em configuração complementar, que significa que eles operam em um conjunto para realizar funções lógicas. O N é usado como interruptor, controlado por tensão negativa, enquanto o P é usado como um interruptor, controlado por tensão positiva. A sua principal vantagem é o baixo consumo de energia, e isso ocorre porque um circuito complementar semicondutores é uma pequena quantidade de corrente que flui entre as fontes de alimentação e o terra,
quando os transistores estão no estado desligado. Na figura ao lado, na imagem 5 aí, temos um exemplo de esquemático de um inversor semi-OS. Esse inversor é uma porta lógica mais simples, implementada com essa tecnologia. É composto por dois transistores, um de N e outro de P, que o de P fica na parte onde tem um VDD e o de N fica na parte onde tem o VSS. Assim, o circuito é projetado de forma que, exceto nas transições de estado, sempre haverá um transistor conduzindo e outro cortado. E agora falando ainda sobre os principais, vou falar sobre o MOSFET de potência. Eles são uma categoria especial de transistor MOSFET projetado para lidar com altas correntes e tensões em aplicações de potência. Eles são amplamente utilizados em eletrônica de potência para controlar e amplificar sinais de alta potência. Esse MOSFET é até semelhante aos convencionais, mas são projetados com estrutura mais robusta para suportar essas altas correntes. Eles possuem também uma capacidade de bloqueio de tensão e corrente de dreno mais alta do que os de baixa potência. Esses dispositivos são usados em uma variedade de aplicações, como um inversor de frequência, fonte de alimentação comutada, motor de drive, entre outros. Uma principal vantagem desse MOSFET de potência é a sua alta eficiência e baixa perda de comutação. Ele possui uma resistência de condução muito baixa, o que significa que tem uma queda de tensão muito pequena quando estão no estado ligado, resultando em uma menor dissipação de energia. A seguir, agora falarei um pouco sobre alguns exemplos do MOSFET, que são aplicados em circuito. Falarei começando pelo circuito temporizador de lâmpada, o de fonte ajustado. E o amplificador de áudio, o Pedro vai dar um resumo mais no final. Começando pelo de lâmpada, como podemos ver aí na imagem 7, o funcionamento dele inicialmente, a lâmpada vai se encontrar desligada e apenas acender quando receber um sinal do gate, que fica no MOSFET. Enquanto houver esse comando, a lâmpada permanecerá no estado desligada. E com isso, podemos programar o seu chaveamento. Já no de fonte ajustável, esse circuito junto com o MOSFET, que os MOSFET vai estar com um círculo, mostrando onde estão localizados, o funcionamento dele pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, vai funcionar para gerar tensão DC, que irá percorrer o MOSFET utilizando o transformador em ponte e retificando que possui de outro. Já na parte 2, onde temos o MOSFET ligado a ele, temos o potenciômetro para variar a tensão na porta que está conectado. E por fim, na parte 3, o transistor bipolar, que serve como auxílio no circuito, servirá para ajudar a limitar a saída de corrente na placa do circuito. Esse transistor bipolar, também identificado pela sigla BJT, que é o tipo de transistor que utiliza 2 junções, ele será útil na sua redução de tensão de saída, caso a mesma passe do valor. É importante lembrar também que nesse circuito é necessário usar um dissipador de calor. Olá, Cat. Aqui é o Pedro Henrique. Eu vou falar um pouco agora sobre as aplicações do MOSFET. Bom, eu vou dar uma pincelada um pouco mais rápida aqui nessa parte, mas vamos lá. Vou falar um pouco. Ele também pode ser aplicado em carregadores de celular, por exemplo. E como ele pode ser aplicado nisso? Ele pode ser aplicado na carga da bateria. Isso acontece por quê? Porque eles fazem a conversão de forma eficiente da corrente alternada em corrente contínua para carregar os celulares. Tem também os circuitos de áudio, que ele pode ser aplicado como amplificador. Ele amplifica o áudio. Ele pode amplificar o áudio de sistemas de som doméstico, fones de ouvido e alto-falantes. E a partir dessa amplificação, eles apresentam baixa distorção no áudio e uma alta qualidade sonora. Outra coisa também que eles podem ser aplicados em fontes de alimentação de computadores, onde eles conseguem controlar a energia fornecida aos componentes internos. Eles ajudam a converter a corrente alternada da tomada em várias tensões contínuas que são necessárias para alimentar a placa-mãe, o processador, memória e outros componentes. Outra coisa, ele possui uma capacidade de controlar as lâmpadas, mais especificamente os LEDs, ele funciona melhor, mas lâmpadas no geral.
Mas eu vou falar um pouco mais disso no vídeo que a gente vai mostrar mais pra frente. Mas é bom lembrar que não são só essas aplicações. Existem várias outras, mas agora vamos pro vídeo. Bom, agora a gente está aqui no vídeo. E o vídeo é do canal WR Kids. O nome do vídeo é Controle de Lâmpada com MOSFET. Eu vou passar bem rápido, pulando algumas partes do vídeo aqui e explicando por cima. Mas se vocês tiverem interesse, eu recomendo assistir aqui direto do canal WR Kids. Vamos lá. Bem, nessa prática, ele vai utilizar uma lâmpada incandescente de 12 volts. Como ele mesmo diz no vídeo, essa lâmpada já está em desuso, a lâmpada incandescente. Você pode encontrar alguns usos bem específicos para ela, mas ela não é normalmente usada para consumo mesmo. Mas aqui para essa prática, como exemplo, ela vai servir. Depois aqui, ó, ele vai mostrar um esquemático do circuito que ele vai utilizar. Então aqui, ó, a gente tem o MOSFET com o seu drain ligado diretamente na lâmpada de 12 volts. A gente tem o gate no resistor de 10 ohm. E a gente tem a source ligada diretamente no GND. A gente também tem uma fonte de tensão de 12 volts aqui. Agora ele vai ir para a bancada. Aqui, ó, ele vai para a bancada. Para quê? Para testar, para saber qual é a corrente de consumo da lâmpada. Então aqui ele ligou a lâmpada e descobriu que a corrente de consumo dela é de um pouco maior que 1.8 amperes. Então ele vai voltar aqui no esquemático e vai colocar 2 amperes. Esses pontilhados aqui também representam o dissipador de calor que ele vai colocar no MOSFET. Ele também vai usar um gerador de sinais aqui, de 0 a 10 volts. E quanto à frequência desse sinal, desse gerador de sinais, vai ser variada nessa prática. Ele vai variando para mostrar como funciona exatamente, qual é a relação entre a frequência e o acionamento da lâmpada. Depois disso, ele vai ir no datasheet de alguns MOSFETs e transistores para mostrar qual deles seria o melhor a ser utilizado nesse tipo de situação. E recomendo, se vocês tiverem interesse em vir aqui dar uma olhada nisso, ou ir direto no datasheet. Então ele vai mostrar alguns aqui, mas eu vou mostrar direto aqui o que ele vai utilizar. Que no caso é o IRF 3205, que tem uma corrente de drain de 110 amperes. Claro que para atingir essa corrente tão alta, seriam necessárias condições bem específicas para atingir uma corrente dessa. Que é como até ter o selo do fornecedor aqui para deixar isso claro. Aqui ele mostra também, ó, que para atingir a máxima corrente de 110 amperes, seria necessário uma temperatura do cluster de 25 graus Celsius. E para atingir 80 amperes, seria necessário 100 graus Celsius. Agora, indo aqui para a bancada direto, para mostrar. Então aqui nós temos o circuito montado. Aqui, ó, tem um dissipador de calor ligado diretamente no MOSFET. E olhando de frente, a gente tem o gate, o drain e a source. E agora, aqui, ó, eu vou ir por um minuto aqui para mostrar ele ligando. Eu vou deixar ele ligar a fonte agora. E ele também vai aplicar o gerador de sinais de 0 a 10 volts e vai aplicar inicialmente com a frequência baixa, de 200 mHz. Para que isso? Para ver o acionamento um pouco, para a gente conseguir ver melhor o acionamento da lâmpada. Então, ó, vou deixar aqui. Isso aqui, ó. A lâmpada aciona de forma bem devagar. Ó. E ele está apontando ali, ó, que é para mostrar que a lâmpada acionando que a gente está tendo uma corrente de pico.
Aí ele está apontando, ó. Aqui, ó. Ele aponta ali, ó. A gente teve uma corrente de pico por um breve instante, mas teve. E juntamente com essa corrente de pico, a gente tem também a fonte entra em corrente contínua também, bem rapidamente. Mas acontece. E considerando isso, a gente pode pensar em um acionamento suave para a lâmpada. Claro, podemos aplicar essa mesma ideia de acionamento suave para outros tipos de carga. E agora também aqui, ó, ele vai colocar outras frequências. Aqui ele colocou uma frequência de 2 Hz. Então olha como ela está rápida. Depois ele vai colocar uma frequência de 5 kHz. E vai ficar praticamente constante. Então é, praticamente constante, de tão alto que é a frequência. Então aqui o vídeo continua, ele fala um pouco mais. Mas basicamente é isso. Como eu disse, eu recomendo assistir o vídeo, mas é isso. E sobre a nossa apresentação, a gente analisou tudo, praticamente quase tudo do MOSFET, desde o que é um MOSFET até como aplicar e usar o MOSFET. Eu espero que realmente tenha ficado claro e que todo mundo tenha entendido. E muito obrigado por assistir o nosso vídeo.